empreendedor, tudo certo? Eu me chamo Nathan Costa, sou filmmaker e editor de vídeos. Eu filmo e edito vídeos para empreendedores do digital. Vídeos nuggets, CPL, anúncios, lifestyle. Se você precisa de um editor de vídeo profissional, Clique no primeiro link da descrição. Olha o comportamento humano, cara, que maluco, É velho. muito louco, eu não sei como que alguém consegue fazer isso, cara. E detalhe, eu nunca ia pra uma guerra, velho. Eu ia fugir pra caralho. Cara, eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho. Ou de uma ideia. Pensa assim, ó. Digamos que você tá morando... sei lá, digamos que eu te teletransporte agora pra Índia. Tá. Pro meio da Índia lá. Boa. Vai ser triste que eu não vou poder comer carne de vaca. Tá, beleza, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar, é mais ou menos nessa ótica. Cara, você não fala a língua de lá. É uma zona de gente pra caralho que você não tem noção onde você tá. Numa muvuca fudida. Pra quem que você vai pedir informação? Sei lá, pra qualquer pessoa que eu ver que parece um brasileiro, talvez. Tá, beleza. E como é que você ia classificar uma pessoa que parece um brasileiro? Ah, o brasileiro tem o jeitinho dele, né? Você vê um cara de chinelo e regata no meio da Perfeito, perfeito. Ou você ia pedir informação talvez pra alguém com um uniforme. Sim, sim. Você é uma pessoa com uniforme, um policial e tal. Ou no hotel, porque é turístico. Só que olha que louco, nada garante que aquela pessoa é aquilo. É um conceito que o seu cérebro formou antes de você ter aquela ou seja, é um preconceito. Ah, É uma coisa que eu falo, a galera tem que entender. Todo mundo tem preconceitos. Esse é É um deles, importante né? ter preconceitos. Porra, se você não tiver preconceito, você tá fudido. Porque a gente não tem conceito de tudo, né? Tem que ter. A gente tem mais preconceito do que conceito. E o nosso cérebro é muito bom em formar padrões. Aham. Se você chega nesse lugar, você emite esse... Como é que os preconceitos eles são formulados? E aí tem o preconceito ruim e o preconceito bom. Como é que o preconceito é formulado? Normalmente a gente escolhe determinados traços específicos de vestimenta, de comportamento, você falou do chinelo ou da roupa, etc. E atribui aquela pessoa num grupo específico. Bom, deve ser um segurança, deve ser um brasileiro e tal. Cara, se você tá numa discussão sobre comer ou não carne de vaca e tiver uma pessoa com chapéu de cowboy, Você sabe que é... você sabe que a pessoa provavelmente vai te apoiar. Sim, Se tiver uma pessoa que é da Índia, talvez essa pessoa não vai te apoiar. provavelmente. Tá. Guerras e pessoas vão pra guerras. A ideia de levar pessoas até a guerra usa mais ou menos essa mesma... É que a parada que eu tô tentando explicar é assim, você atribuiu a um chapéu de cowboy uma ideia. Sim, sim. Você entende, cara? Você atribuiu a um chapéu de cowboy Uma a ideia que o cara é permissível com comer carne de animal. Sim. Não- Mas ninguém sabe, velho. Pode ter um vegano que gosta de andar de cowboy por aí, né? Exato. E, cara, e eu vou mais longe ainda. É um pedaço de couro cilíndrico que as pessoas botam na cabeça. A gente associou isso com pessoas que comumente andam a cavalo e comem churrasco. Sim. Ok. Essa ideia de pegar um objeto que nada tem a ver com nada e atribuir a esse objeto algum determinado tipo de conceito é o que os países e as nações fazem com bandeiras. Aham. Quando você pega uma bandeira e você marcha pra guerra segurando uma bandeira, o que é uma bandeira? É um pedaço de pano com tinta e formatos geométricos. Sim. E você tá indo pra guerra por conta de um pedaço de pano com tinta e formato geométrico que foi adicionado nele uma ideia. Sim. Aí ele representa algo que não é no pano, né? E, cara, e aí por que as pessoas se unem em volta dessa bandeira? Porque, primeiro, do ponto de vista cerebral, é importante a gente se aglutinar em grupos, porque sempre foi importante. Sim, que O não... grupo de caçador-coletor que se formou, a galera que se juntou em grupo sobreviveu mais e passou pra frente. Inclusive, gatos e cães, eles começaram a chegar... Os cachorros e os gatos foram selecionados, é criação humana, porque aquele lobo que chegou um pouquinho mais mansinho, o caçador-coletor deu comida, ele foi reproduzindo até que chegou um cachorro que convive com nós de boa. Sim. Então, é gostoso para as pessoas entenderem que fazem parte de um grupo. É bom pra questão de sobrevivência. Exato, exato. Segundo, no nosso cérebro existe um neurotransmissor, na verdade é um neurotransmissor, chamado ocitocina. Ocitocina ela é muito conhecida como o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio de não sei o quê. E também é conhecida da parte fisiológica porque ela ajuda nada a ver, né? Mas ela ajuda na dilatação vaginal na hora do parto, tipo, nada a ver. E ela também tem a ver com parte comportamental no sentido da ligação mãe-bebê. Então, a mãe-bebê aumenta a ocitocina, tem uma ligação de afeto, é dito como hormônio do amor. Já se descobriu que se você pegar e aumentar a ocitocina, tipo, você faz no laboratório, você bota a ocitocina no nariz da pessoa, a pessoa ela tende a ficar mais amiga dos amigos. Fica Pode mais crer. altruísta, cuida mais. Então, uma pessoa com bastante ocitocina é uma pessoa legal. Ou pelo menos é mais fácil de manipular. Só que assim, é uma pessoa legal. E aí até saiu vários jornais, eu lembro uma vez, eu vi até no The New York Times, falando, ocitocina é a solução para os problemas sociais e tal. Só que, cara, na neurociência, nada é só para um lado. Tudo é uma faca de dois gumes. Por exemplo, o estresse é bom muitas vezes. E ruim na maioria das Tem um vezes. motivo pra que desenvolveu Exato. esses mecanismos, né? Exato. E a ocitocina, cara,
você fica uma pessoa muito mais altruísta, muito mais respeitosa, muito mais empática com as pessoas de quem você considera seu grupo. Mas dos outros você fica... Você fica mais agressivo e vê como mais nocividade. Caralho, cara, isso é muito interessante, mano. É muito interessante, porque eu faço uma correlação com a cultura woke. Não sei. Cultura woke é um termo que é mais americano, né? Bom, woke, né? Total americano. Mas é um termo que são a galera da lacração aqui no Brasil, tá ligado? É a galera moralmente superior a todo mundo, que faz questão de sempre sinalizar virtudes e faz questão também de destruir todo mundo que não Isso. compactua com o grupo. Isso. Então, eu imagino que essas pessoas têm muita ocitocina. Muito. E olha só, tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala, não é da garganta, é do cérebro. Essa região, ela é a região que detecta perigo. Por exemplo, como é que é o nome? É Lina. Lina. Se ela vê agora um cão entrando ali, a amígdala dela vai explodir, velho. Sim. A amígdala vai conectar, vai informar o hipotálamo vai informar a hipófise vai informar as glândulas suprarrenais e ela vai começar a liberar cortisol e adrenalina e vai preparar ela para um contexto de luta ou fuga. Sim. Ou ela vai para cima ou foge. Sim. É uma resposta ao estresse, clássica. Isso já é muito bem caracterizado desde 1936 por um cara chamado Rancelier. E você ia acontecer a mesma coisa. Se entra um leão ali, as mesmas regiões do seu cérebro iam ativar, ia resultar, ou você ia correr pra cima, Eu ou ia você ia correr fugir, pra caralho, mas pra longe. ou assim, você ia fazer um outro comportamento que é o freezing. Você ia congelar. Aham. Isso eu nunca entendi, esse comportamento. É que às vezes o bicho vai embora, né? Você fica paradinho assim e o bicho pode sair. Pode crer, você É um não comportamento que foi apresenta ameaça selecionado. por sair fora. É um comportamento que foi selecionado. Ele também, às vezes ela, né? Às vezes ela se encolhe assim e mostra a subserviência e o bicho entende que tá dominado e vai embora. Entendi. É um comportamento que também foi selecionado. Então, a amígdala detecta perigo. Quando você administra ocitocina numa pessoa dessa ideia da lacração, cara, ela vai ficar muito mais amiga das lacradoras e dos lacradores. E vai tentar ver como destruir. muito mais inimigo os outros. Aham. E olha que louco, cara. Como é que você consegue aproximar essas pessoas? Por um processo que a gente chama de reforçadores de comportamento. O que significa isso? Quando você emite um comportamento, o seu comportamento ou ele é punido ou ele é reforçado. Então, se você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Então, o comportamento de botar o dedo gerou uma consequência que foi punitiva. Então, você não vai botar de novo o dedo. Verdade. Se a gatinha faz nhéu, nhéu, perto do potinho lá e você der ração, o comportamento de miar dela, Vai se associar a ter comida. exato. E a próxima vez ela vai miar de novo. Nossa, eu tenho... Então eu Você acostumei errado você mimou demais. ela. Mimei. Ela Agora mimou ela. imagina você postar um negócio na internet e vir todo mundo, é isso aí, legal pra caramba, e aí adiciona, e dá seguidor, e fala isso aí, vamos jantar junto, e vamos fazer networking. Cara, você começa a fazer esse tipo de comportamento sem pensar, porque você tá recebendo recompensa. Aham. Recompensa. E assim você cria uma manada, né? Isso. E olha que louco, eu faço no meu Instagram alguns posts sobre artigos científicos e eu sempre falo pra galera que me segue, cara. Eu falei, tomem cuidado o que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco você vai mostrar a bunda num Reel. Se você ficar só botando o que dá curtida, você vai mostrar porque vai indo, quando vê, você não tá Faz nada. sentido. Explica porque tem tanta mulher mostrando a bunda no Reels. E aí o que acontece? Ela sabe que bunda dá like. Cara, às vezes eu posto uns negócios lá que dá 35 mil curtidas. Às vezes eu posto uns negócios que dá 2 mil. Eu continuo postando os que dão 2 mil. Legal. Porque eu me cuido pra não ser gerenciado por esse tipo de Então feedback. você perde o seu Eu você continuo, é cara, eu sequestrado. Uns posts densos de artigo, essas explicações de insulina e não sei o quê, não dá quase nada, cara. Aí eu posto um negócio um pouquinho mais polêmico. Fala sobre política que dá bastante like. Já vem. Não, eu nem me meto pra não dar pica, já tô legal. Mas se você for ver, cara, isso explica comportamento político também. Aham. Né? Comportamento de polarização. Por que não é 25, 25, 25 as pesquisas aqui? Por que é sempre 45, 55? Por que polariza? Porque quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. E vai polarizando. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente não vive num mundo... Realmente, a gente tá, em teoria, dentro do contexto de nação, a gente não é inimigo, a gente é o mesmo grupo. Só que a gente não tá se enxergando como o mesmo grupo. E se isso continuar indo do jeito que tá, meio que a gente pode ir pra uma guerra civil, né? Alguma coisa assim. Já tem gente se matando na rua, né? Cara, eu falo assim, sai com uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro na rua. Corre um risco significativo de você sofrer algum tipo ou de reforço ou de punição. É verdade. Ou vão te elogiar ou vão te punir. Vaiar, etc, entendeu? Cara, isso é um comportamento meio, na minha humilde análise, é um comportamento meio perigoso. Você... Se conformar a um grupo 100% e deixar que a sua identidade seja balizada pelo pensamento de grupo. cara, e chegar num nível de você vandalizar uma pessoa desconhecida por conta de um político que ela eventualmente virá votar numa eleição, saca? É foda. Como que você diminui... E o que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de ocitocina no cérebro? Que tipo de pessoa ela se torna? Ela é uma pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldade de formar vínculo com as pessoas. É um individualista, assim, mais. Uma pessoa mais solitária. Cara, eu preciso tomar ocitocina, cara. Ocitocina. Eu sinto que tá faltando um pouco na minha mente. Cara, tem vários estudos, assim, com a ocitocina. Ela não...
ela é uma droga difícil de usar como candidato a alvo terapêutico para transtornos, porque gera isso, né, cara? Você vê os outros como piores. Você vê os seus como melhores, mas vê o que são outros como piores. E olha que louco. Eu vejo eu como merda e o resto do mundo também. O que eu faço? Não, e olha, calma aí, deixa eu só voltar aqui. Desculpa. Olha só. A questão que fica aqui, Monark, é quem são os outros? Porque, por exemplo, um rato, um roedor, se você colocar um roedor com primos, irmãos, pai e mãe numa jaula, ele vai conseguir identificar pelo cheiro quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que é o primo, quem que é o meio primo, porque eles têm receptores de feromônios específicos que eles conseguem identificar o outro como sendo parte do membro dele ou não. Nós não conseguimos fazer isso. Até tem alguns estudos que debatem a ideia do feromônio e tal, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. A questão é, nós conseguimos atribuir o que são os nossos. Quem somos nós e quem são eles. Nós conseguimos atribuir. Então, assim, tem um estudo que foi feito com algumas pessoas, com estudantes e jovens adultos, que eles perguntavam quem que a pessoa iria decidir salvar frente a uma situação de morte. E eles foram perguntando vários tipos de cenários. Então eles perguntaram assim, você salvaria o seu pet? Lina, né? Você salvaria, não precisa responder, tá? Você salvaria o seu pet, imagina a galera de casa aí. Ou sei lá, um neozelandês, uma pessoa da Austrália, um estrangeiro que você nunca viu na vida, você nem sabe quem é, ou o seu pet. As pessoas, cara, tinham maior tendência de salvar o pet Faz sentido. do que um estranho Faz humano. sentido. Porque se o pet morrer, você vai ficar muito triste. E agora, se o cara morrer... Mas olha que louco, o cara conforme que você morreu vai não- aumentando a proximidade do estranho, então você pergunta, e se fosse um cara da sua cidade, de São Paulo? Já diminuiu um pouquinho. Então, de 50% que salvaria o pet, 70% caiu um pouquinho menos. E se for um cara do seu bairro, que você viu no mercadinho? E se for um cara do seu condomínio? E se for seu primo, distante? E se for seu primo próximo? E se for seu irmão? E se for seu pai? Ou seu melhor amigo? Quanto mais próximo de você, menos você classifica o seu pet como sua família. Pode crer. Mais você bota ele pra fogueira. Significa que a gente tem, pelo menos, um certo apreço à nossa raça, né? Os É. humanos. Significa que e, cara, se você fizer isso, acho que com carro, talvez pessoas vão salvar o carro do que o cara, o Puta, objeto. aí tem que ser muito... Velho, vai saber, cara. Tem que ser entendeu? meio psicopata, tá A ligado? ideia do estudo é falar assim, a gente consegue atribuir importância a outros animais, não só humanos. E até objetos. E até objetos. Então, assim, isso é uma coisa interessante de entender, porque naturalmente o nosso cérebro gera uma ruptura de mundo entre nós e eles. Vai ser muito difícil, pelo menos em minha análise, humilde análise, pelo que eu sei de neurociência e comportamento, é muito difícil conseguir fazer com que não exista nós e eles. Nós e eles no sentido de nós, grupo, e eles, outro grupo. Sim, Não tô falando sim, no sentido político e tal. Claro, claro. Mas é muito difícil, cara. É nós do time do futebol e eles do outro time. Perceba que sempre tem Aham. fronteiras desenhadas e você tá dentro de uma. Se você quiser extrapolar isso ao máximo, é sempre um indivíduo e o resto do universo. É, né? A gente é, sempre, é. querendo ou não, a gente tá sempre... Tem muitos casos de pessoas que já mataram o próprio pai porque batia nele, né? Então, Exato. Então, e a rede social, o que você faz é botar um megafone nisso, né, cara? Você consegue com que vários seus se unam num único lugar. Você aumenta o grupo, né? Você aumenta o grupo. E assim, isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom se você criar um ambiente saudável, de performance, de evolução, de saúde mental, de não sei o quê. E pode ser ruim se você começar a criar um ambiente que é desfavorável. Ou de guerra contra o Ou de outro guerra. grupo, né? Que é o que a gente tá fazendo, né? Ou de guerra.